Todos os dias, nossos sentidos são inundados por cores, sons, movimentos, formas, luzes, texturas. São estímulos visuais, sonoros, táteis. E nós usamos desses elementos para nos expressar. Você expressa de várias maneiras, tanto nas cores da roupa, quanto sua maneira de andar, sua expressão no olhar. Não é à toa que quando a gente está de luto a gente usa preto. O azul pode me trazer me lembrar o céu. O branco significa paz. O movimento, o som, a forma e a cor são elementos fundamentais do chamado fazer artístico. A partir da intenção, do desejo, da expressão dos artistas, esses elementos se combinam. Muitas vezes em composições surpreendentes. Eu começo a pensar um trabalho pensando na cor. E eu acho que cor é relação. Um amarelo fica bonito porque está do lado de uma outra cor que também o valoriza. Então o trabalho da pintura é um pouco estabelecendo uma relação harmoniosa entre essas relações. Harmoniosa no sentido de que uma não destrua a outra. Eu procuro casas que sejam de arquitetura vernacular, né, que sejam casas populares. E aí, quando eu chego na casa, eu não sei o que tem lá dentro. É aí que eu procuro as formas. Depois que eu cheguei nesse lugar, que eu não sei qual é que eu vou procurar as cores, a luz, de onde está entrando a luz, de que janela que vem, ela vem de que jeito, como é que é a decoração da casa, tem alguma estampa legal, onde a luz está fazendo um desenho bonito. Aí é que eu vou procurar as questões formais. Mas quando é que as cores, as formas e os volumes deixam de ser elementos de uma imagem para se transformar em arte? O que dizem as cores em uma pintura? As formas e os volumes em uma escultura? Nenhuma dessas perguntas tem uma resposta simples. Um artista pode levar muito tempo pesquisando, descobrindo e redescobrindo como usar e combinar esses elementos para expressar sentimentos, pensamentos e ideias. É óbvio que a gente supõe sempre que o que torna uma obra de arte ela ter sido feita por um artista. Isso é um pressuposto. Porque o artista tem uma intenção, porque o artista tem uma linguagem, ele tem uma visão de mundo, ele traduz essa visão de mundo realizando obras das mais variadas características. Pode ser uma pintura, uma fotografia, uma escultura, pode ser alguma coisa, inclusive, que nem se assemelha a isso, porque hoje a noção de arte ela se ampliou consideravelmente. O que se demanda de um objeto de arte, o que se espera, o que se chama, são objetos que trazem à mente relações, despertam, destravam em nós determinados aspectos que não são comuns, não são ordinários, não são habituais, não são triviais. Eu posso ter uma ideia, eu vou pintar tal coisa, mas é no exercício da pintura que aquilo vai ganhando uma verdade. Ela vai se mostrando na sua realidade, o seu limite, os seus conteúdos, se é bom, se não é, vai fazendo sentido para mim. Esse sentido só vai se fazendo à medida que eu vou trabalhando. O próprio ato de enquadrar já revela uma escolha ideológica, né? Se eu vou mostrar isso que eu estou vendo daqui, ou daqui, ou daqui, ou subir um pouquinho, ou abaixar um pouquinho, o resultado visual que sai dessa minha escolha já determina a leitura de quem vai olhar essa imagem. Então, a câmera ela é um elemento técnico que está na mão de um ser humano, que mesmo que não saiba, na hora de usar esse elemento técnico, está colocando a sua história de vida ali no meio. Intencional ou não, é a partir da organização de elementos feita pelo artista que a arte acontece. Mas será que esses elementos possuem um significado? Você não tem obra sem ter espectador. E aí, então, o cara que entra em contato com uma pintura, com qualquer objeto, e fica fascinado, ele começa a lançar significados sobre aquilo. Às vezes, alguém que produziu aquilo tinha esses significados em mente. Outras vezes, não. Isso é que é interessante. As pessoas sentem muita necessidade de descobrir o que é. O que isso quer dizer? Esse problema de o que uma coisa quer dizer,
normalmente mata a coisa. Esse é um problema. Então, tome cuidado com isso em primeiro lugar. Porque uma boa obra, ela é inesgotável. Então, as interpretações são todas provisórias. Eu acho que a nudez, à primeira vista, é a que mais chama atenção. Pelo fato dela estar com um seio à mostra, acredito que ela tenha passado essa mensagem a uma mulher guerreira, trabalhadora, que teve não sei quantos filhos. Talvez a intenção dela seja sair do comum, sair da fotografia, que está tudo no lugar, onde tudo é normal, e chamar atenção realmente. O Duchamp tem uma frase que eu gosto muito, ele fala assim: entre o que você planeja fazer e o que de fato você faz, existe uma diferença. Essa diferença se chama arte. Planejo a técnica. Então, de tanto fotografar, eu saquei que se eu usar um tempo de exposição maior e um diafragma super fechado, porque os ambientes são escuros, eu preciso usar tripé, eu fui sacando com a experiência que quanto maior ele fosse, mais eu conseguia um desvio na cor, mais eu conseguia sair da cor real daquele ambiente. Os elementos que estão presentes no nosso dia a dia são os mesmos que os artistas utilizam para criar uma obra de arte. Mas como é que se faz para interpretar esse conjunto de elementos? Como é que se lê uma obra de arte? Por exemplo, um sujeito que gosta de futebol consegue enxergar determinadas nuances dentro do que está acontecendo, quem que deve entrar, aquele sujeito deve sair, o time está falhando do lado direito, não é? Que vai muito longe de um cara que seja um simples espectador que entrou lá e está fascinado por aquele jogo. Porque é bonito, porque é um belo espetáculo, não é? Então, você pode, diante de uma pintura, diante de um trabalho, ficar fascinado por um determinado aspecto primeiro. Mas a obra de arte, como um jogo de futebol, vai interessar pelas outras camadas. Tudo isso é treino, tudo isso é estudo. E também no campo da arte isso acontece como em qualquer outro campo humano. Se a pessoa se aproxima com sensibilidade, enfim, não precisa ter bagagem cultural, não precisa ter erudição para entender. Eu acho que o meu trabalho tem uma característica de leitura que fala mais alto no Brasil, que é o fato de que todo mundo tem uma memória de uma casa dessas. Quando o trabalho foi para fora e quando ele anda em outros lugares, a reação é diferente. Então as pessoas se atêm à forma, à cor, ao desenho, né, à composição. E tem outras leituras aí que não dependem de mim, quem está lendo aqui, que vai ver o que quiser, né? Eu já cheguei na casa de uma amiga e a minha obra estava de ponta cabeça. Dá para entender que tem duas cruzes, dá para entender o vermelho. Mas a gente nunca vai entender exatamente o que o artista queria passar, porque ele estava fazendo aquilo, ele tem os entendimentos dele. É sempre diferente para quem olha, porque a pessoa traz a sua bagagem de entendimento. Eu tive a impressão que parecia uma bandeira de algum país. Tem que deixar a imaginação rolar, senão não chega em nenhum sentido. A arte não existe sem espectador. É ele quem fecha o círculo. É ele que está na outra ponta. A obra de arte começa e termina naquele que está se relacionando. Quer dizer, o artista é só um agente desse papel. Ele é fundamental. Sem ele não há obra, mas sem espectador nada acontecerá. A mensagem da arte pode ser transmitida até mesmo ao aprisionar as teclas de um piano. A prisão cala o som.